One Piece é repleto de povos ricos em cultura, e através deles a longa história do mundo é contada. Também nesse maravilhoso universo, poderes como Akuma no Mi são comumente associadas a habilidades incríveis. Obviamente, isso não é verdade. Até porque existem raças que poderiam destruir o mundo mesmo sem esses poderes. Raças poderosas, interessantes e únicas, como Minks, a tribo dos braços longos e os Tontatas. Muitas dessas raças também viveram através de incontáveis gerações de tormentos nas mãos dos humanos e, em particular, dos dragões celestiais. A história do século perdido parece estar intimamente ligada a raças especiais, como por exemplo os gigantes, os lunarianos e os tritões. Cada uma delas não só são mais poderosas do que um humano comum, como também detém a chave para resolver o mistério de Joy Boy e de toda a guerra que dura quase 1000 anos. Então, pensando nisso, eu preciso lançar aquela perguntinha que vocês tanto gostam. Como seria se o Luffy fosse de outra raça em One Piece? Durante o arco de Wano, aprendemos que ao comer a fruta do Deus do Sol, Luffy se tornou o próximo Joy Boy, algo que sabemos porque um elefante gigante nos contou. A antiga lenda do Deus do Sol também remonta à ilha de Elbaf e aos gigantes, com Nika podendo ter sido, inclusive, membro dessa tribo. Bom, já que é assim, vamos começar com essa possibilidade do Luffy ser um gigante. A jornada do Luffy grandinho começaria, é claro, na terra de Elbaf. Para aqueles que não sabem, Elbaf é o país natal dos gigantes, e aprendemos sobre essa ilha pela primeira vez com os capitães dos piratas guerreiros gigantes, Dory e Brog, lá em Little Garden. Em seguida, aprendemos ainda mais sobre Elbaf, lá no flashback da Big Mom, quando a pequenina Charlotte Lilin causou uma destruição entre esse povo. Em resumo, essa ilha é uma terra profundamente inspirada na mitologia nórdica e na cultura viking que primeiro despertou a obsessão de Oda por piratas e o levou a começar a escrever o One Piece. Até agora aprendemos que os próprios gigantes adoram o Deus do Sol Nika, o que já tínhamos indícios através da Madre Carmel. Mas obtivemos a confirmação completa quando Dory e Brog resgataram Luffy na ilha de Egghead, referindo-se à sua forma Guia 5 como o Deus do Sol. Mas e se o Luffy não tivesse tido uma jornada tão longa até chegar na Terra dos Gigantes? Ao invés disso, vamos supor que ele nasceu em Elbaf como um verdadeiro gigante. Honestamente, isso faria muito sentido, porque o Joy Boy original pode ter sido um gigante ancestral como Wars ou um bucaneiro como Kuma. De qualquer forma, Joy Boy provavelmente era maior do que um humano médio, como evidenciado pelo chapéu de palha gigantesco que Imu mantém guardado. Sem mencionar que durante o século perdido, Joy Boy estava rodeado de um elefante gigante, um robô gigante e possivelmente vários reis dos mares. Então, em vez de Joy Boy ou Nika serem reencarnados como um humano, vamos apenas fazer Luffy nascer como um gigante, porque então ele não precisaria usar sua fruta para se esticar para ser um, já que ele já estaria bem grandinho. Mas, estranhamente, mesmo que o Luffy nascesse basicamente do outro lado do mundo, ser um gigante é, na verdade, a opção que faria a história do Luffy mais parecida com a que já é. Claro, Monkey D. Garp e Monkey D. Dragon são humanos, e isso faria com que eles não fossem nem avô nem pai do Luffy, respectivamente. No entanto, os gigantes já têm laços tanto com os marinheiros quanto com os revolucionários. Existem também membros do clã D como o Sol, então essas conexões pessoais com o Luffy ainda poderiam permanecer, mesmo que o vice-almirante e o líder revolucionário não tenham tanta influência ou presença em sua vida para começar na história regular. Como sabemos, existem muitos marinheiros gigantes que foram vendidos para o governo pela Madre Carmel. Também há Jaguar de Sol, que será super importante em breve. Do lado revolucionário, um dos comandantes do Dragon é o Morley, um gigante. Então, se o grande Luffy ainda precisasse associar a um desses dois grupos na história, as conexões ainda estariam lá. Quanto ao seu passado e inspiração para se tornar um pirata, bem, isso poderia ser quase o mesmo. Isso porque Elbaf é parte do território de Shanks. Da mesma forma que o Ruivo inspirou Luffy a ser um pirata na Vila Fuchsia, ele também é visto na história tratando crianças gigantes em Elbaf da mesma maneira. Para facilitar as coisas, vamos dizer que o Shanks foi para Elbaf assim que ele roubou a fruta de Nika para o governo e, acidentalmente, Luffy a comeu. Como resultado, crescendo, ele treinou como um poderoso guerreiro gigante, se inspirando em lendas como Dory, Brog e também no Shanks. Só que desta vez, ao contrário da história original, onde Luffy ainda não sabe o que é o Deus do Sol Nika, mesmo depois de despertar a sua fruta, ele cresceria ouvindo as lendas do herói mítico que espalha liberdade e alegria. A partir disso, ele poderia ter uma compreensão muito melhor dos seus poderes e do caminho até chegar em Laugh Tale. Porque, afinal de contas, Jaguar de Sol tem se escondido em Elbaf com todos os restos da biblioteca de Ohara e parece ter descoberto os segredos do século perdido. Em outras palavras, o jovem Luffy conseguiria um hack supremo para literalmente pular para o final do anime.
Ou será que ele se recusaria a aprender esses segredos, assim como fez com Rayleigh quando ele ofereceu contar-lhe sobre Laugh Tale lá no arquipélago Sabaody? Bom, independente disso, continuamos a história. Usando um barco muito maior do que ele tinha no East Blue, o grande Luffy navegaria pela Grand Line no sentido contrário, basicamente em busca das lendas que desapareceram há 100 anos, Dory e Brog. Consigo ver também ele indo atrás de Oimo e Kaishi, que acabaram sendo enganados para trabalhar para o governo. Sendo Luffy, ao longo do caminho ele causaria alguns grandes problemas para a marinha, bem como para qualquer Chichibukai que ele encontrasse, tipo do Flamingo. Como membro da raça dos gigantes, conhecida como os guerreiros mais fortes do mar, seu poder seria realmente incomparável. Para começar, ele estaria aprendendo e treinando com oponentes do nível do Novo Mundo desde o início da sua jornada como criança. Mas se ele pudesse entender a verdadeira natureza da sua fruta muito mais rápido e despertá-la, o potencial seria absolutamente imensurável. O Gear 5 já permite que o protagonista se torne um gigante, então se ele começasse como uma pessoa do tamanho de um gigante, bem, nem consigo imaginar o resultado. O gigante mais alto conhecido na série agora é Dory, com mais de 20 metros de altura. Então, se a forma de Nika começasse com alguém dessa tribo e se tornasse ainda maior, quem sabe ele provavelmente poderia montar o Zunisha como um cavalo, de tão grande que ele poderia ficar. E tem mais, só imagina o Gear 3, o quão grande seria o punho do Luffy. Onigashima iria ser derrubada com um sopro do seu soco. Como resultado, todos aqueles que quisessem ameaçar seu sonho de se tornar o rei dos piratas estariam no caminho rápido para serem esmagados. Em seguida, vamos dar uma olhada em outra raça de One Piece que seria ainda mais louca do que o Luffy nascer como um gigante: os Lunarianos. Essa raça muito poderosa e misteriosa tem pele escura, asas negras e a capacidade de conjurar fogo. Quando as chamas de um Lunariano estão acesas, eles têm uma durabilidade incrível a ponto de quase não poderem ser feridos. No entanto, quando eles apagam as chamas, trocam sua defesa extrema por uma velocidade quase impossível de ser alcançada. Até agora em One Piece só conhecemos uma pessoa dessa raça, King, que é o último sobrevivente conhecido desse povo que costumava viver no topo da Red Line antes de serem caçados pelos dragões celestiais. Você deve lembrar que King foi capturado e feito de cobaia em Punk Hazard, o que levou o Dr. Vegapunk a usar o seu fator de linhagem para desenvolver os Serafins, combinando o DNA dos Chichibukais com o dos Lunarianos. No entanto, vamos supor por um segundo que o King não seja o último. Ele teria mais alguém ao seu lado: o famoso Luffy. E em vez de substituir o King como o último Lunariano, vou dizer que ambos sobreviveram e acabaram presos juntos em Punk Hazard. Felizmente, há uma pessoa que pode resgatá-los, vulgo Kaido. Na história original, ele é quem resgata Albert e o convida para se juntar ao seu bando. Só que aqui, Kaido acaba salvando os dois e King fala pro Luffy sobre a lenda de Joy Boy e o seu retorno profetizado, acreditando que o seu salvador seja a reencarnação desse guerreiro da libertação. Só que pouco ele sabe que, na verdade, a pessoa a ser Joy Boy é esse que está ao seu lado. Enquanto King seria completamente leal ao Kaido, Luffy estaria mais focado em querer começar a sua própria aventura. No entanto, ele teria que viver em Onigashima por um tempo antes de chegar a essa conclusão. Mas antes de continuarmos, há um grande problema com essa linha do tempo: Shanks, porque até onde sabemos, ele não tinha o hábito de passar por um ano constantemente, então realmente não há maneira possível da fruta do Deus do Sol chegar até lá. Então, mesmo que o Luffy precise dela para se tornar Joy Boy, eu vou manipular as regras para fazer com que as coisas façam sentido e eu vou dar ao Luffy uma fruta tão divina quanto a própria fruta do Deus do Sol. A maioria da tripulação do Kaido tem frutas do tipo Zoan, com uma ênfase muito forte nas zonas ancestrais. Então, se Luffy vai viver como Lunariano, membro dos Piratas Feras por um tempo, qual poderia ser uma Akuma no Mi intermediária adequada entre a fruta de Nika e outra que você veria tipicamente em Onigashima? Bem, que tal a fruta do macaco modelo Sun Wukong? Ainda não vimos uma fruta assim tecnicamente, o que é surpreendente porque o rei macaco Kong é literalmente a inspiração para o personagem de Luffy, assim como para o de Goku. Dessa forma, ele ainda seria um macaco, mesmo que não tivesse mais o Monkey D em seu nome. E na verdade, enquanto ele está em um ano, ele conheceria duas pessoas que seriam extremamente importantes para sua futura jornada. Primeiro, é claro, Yamato, que é obcecada por Oden e definitivamente não está convencida de que seu pai é Joy Boy. Porém, mais importante para o Luffy, em uma certa feita, enquanto Kaido estaria fora de Onigashima, ele receberia uma certa visita: Potgas de Ace. Eu apostaria que Luffy e Ace se tornariam grandes amigos durante essa visita, especialmente agora que ambos têm poderes de fogo nessa linha do tempo. E assim, Luffy aproveitaria absolutamente a oportunidade para fugir, enquanto Kaido estivesse fora e viajar com punhos de fogo por um tempo.
Lamentavelmente, ele não poderia levar Yamato por conta das suas algemas explosivas. No entanto, é claro, Luffy prometeu voltar um dia para libertá-la. Em contrapartida, Yamato também ofereceria a Luffy de presente o Diário de Oden. Mas ele provavelmente recusaria novamente, afinal ele não vai querer nenhum tipo de spoiler do que ele poderia encontrar no final da Grand Line. Eventualmente, Ace encontra novamente Barba Branca e decide se juntar à sua tripulação. Ou melhor, estaria decidido a se juntar à tripulação do velho para torná-lo o rei dos piratas. Luffy, por outro lado, não estaria muito interessado nisso, até porque ele já passou muitos anos na sombra de um dos 4 imperadores. A partir disso, ele decide que finalmente era hora de se tornar o capitão da sua própria tripulação. E assim, mais uma vez, sendo parte de uma raça muito poderosa e criada no Novo Mundo, enquanto viajava, ele seria capaz de usar sua força e velocidade superiores para derrotar oponentes por toda a Grand Line. Atualmente, na história original, Luffy pode usar poderes de fogo de certa forma através do uso da sua técnica Red Hulk, que algumas pessoas suspeitam que possa ser porque ele tem parte do DNA lunariano em sua linhagem. Mas se ele nascesse com todas as habilidades de fogo da raça, imagine o quão explosivo seria cada soco do Chapéu de Palha. Além disso, se Luffy também nascesse com asas, imagine o quão imbatível isso o tornaria. Porque assim, ninguém deseja mais liberdade do que o próprio Luffy. Então, se ele fosse livre para simplesmente voar por aí, ele provavelmente viajaria para todos os tipos de lugares apenas por diversão. Na verdade, sejamos realistas. Ele provavelmente acabaria em um monte de ilhas do céu antes mesmo de aprender sobre o fato de elas existirem em primeiro lugar. Na verdade, haveria apenas um pequeno problema. Como lunariano, ele provavelmente seria caçado pelo governo desde o início, com ainda mais ferocidade do que já fazem na história oficial. E enquanto King sempre esconde sua própria identidade sob o seu traje, tenho a sensação de que o Luffy simplesmente não estaria interessado nessa estética. Além disso, o Luffy é muito ingênuo para pensar à frente ao ponto de pensar em se disfarçar. Então, ele provavelmente voaria pelos mares muito confuso sobre por que os marinheiros parecem saber imediatamente o que ele é e querem matá-lo com tanto entusiasmo. Mas então, eventualmente, uma vez que ele aprendesse sobre os Road Poneglyphs, ele saberia que era hora de visitar o seu antigo salvador para derrotá-lo, resgatar Yamato e pegar o Road Poneglyph de Wano também. O que é algo bastante louco de se pensar. Mas agora vamos mudar um pouco nossa perspectiva e levar as coisas do céu para debaixo do mar, com Luffy nascendo como um homem-peixe na Ilha dos Tritões. Vamos ver qual tipo de tritão seria perfeito para o Luffy. Um tubarão? Um goldfish? Ou seja, um peixinho dourado? Antes de continuarmos, vamos falar um pouco sobre os homens-peixe primeiro. Essa raça de pessoas meio humanas, meio criaturas marinhas, tem vivido sob discriminação dos humanos por centenas de anos. Apesar da sua força superior, velocidade e capacidade de respirar debaixo d'água, os tritões foram em sua maioria forçados a viver sob a superfície do oceano e muitos deles viveram vidas de escravidão em Marihoa. Assim como os gigantes lunarianos, essa raça tem uma conexão muito forte com Joy Boy e com Nika. Por exemplo, o Ponegrifo da Ilha dos Tritões contém um pedido de desculpa de Joy Boy ao povo do mar, e Fisher Tiger nomeou sua própria tripulação como os Piratas do Sol. Muito provavelmente porque, durante seu tempo como escravo, ele também aprendeu sobre as lendas do Guerreiro da Libertação. Isso significa que se o Luffy nascesse como tritão, ele poderia aprender algumas dessas lendas sobre Nick e Joy Boy, embora não tanto como se ele tivesse sido criado em Elbaf, por exemplo. Até porque, enquanto Elbaf adora diretamente o Deus do Sol, a Ilha dos Tritões parece reter alguns indícios dessa mitologia, mas com a maior parte sendo esquecida ou apagada desde o século perdido. Curiosamente também, a gente ainda não conhece nenhum membro do clã D que seja dessa raça, embora também a mesma coisa aconteça com os Lunarianos. E ainda não está claro se a pessoa que se tornará o próximo Joy Boy precisa ser um D. Provavelmente existe algum tipo de conexão que ainda não foi explicado pelo Oda. Também não podemos esquecer que nesse universo não existiria uma conexão com o governo mundial, como através do avô de Luffy, já que na história não houve sequer um único tritão que também fosse um marinheiro. Se quiséssemos forçar, a coisa mais próxima seria o Luffy admirar o Jinbe, que foi um Chichibukai e, portanto, meio que afiliado ao governo. Quanto à sua conexão com o exército revolucionário, ele não seria relacionado ao Dragon, mas poderia conhecer Haki e, portanto, ter um vínculo através dele. Na história original, mesmo que o Luffy não conheça seu pai, ele compartilha um pouco desse espírito revolucionário, especialmente depois de ter crescido no reino de Goa e perdido o Sabo durante o incidente do Terminal Cinza. Como tritão, ele experimentaria uma opressão terrível em primeira mão, ainda pior do que ele experimentou na história original. Agora se liga, alguns tritões que passaram por isso, como Arlong e Rod Jones, acabaram desejando uma vingança violenta contra os seres humanos e dominá-los da mesma forma que foram tratados por séculos. Gosto de pensar, no entanto, que o Luffy iria divergir desse caminho e trilharia um caminho um pouco menos sanguinário. Por outro lado, Shanks, pelo que sabemos, não frequenta a Ilha dos Tritões, embora tenha já passado por lá.
Em vez de ser inspirado a se tornar um pirata pelo Ruivo, ele poderia ser inspirado por Fisher Tiger e Jinbe. E claro, por mais que seja tentador dar ao Luffy alguma Akuma no Mi poderosa novamente, eu preferiria que o Luffy aproveitasse ao máximo o fato de ele ser um Homem-Peixe. Em vez de embarcar em um navio e partir para o mar, eu poderia definitivamente ver o Luffy começando sua jornada nadando sem rumo até finalmente encontrar um navio na superfície e começar a recrutar um grupo. Além disso, a geografia da Ilha dos Tritões meio que se encaixa com a personalidade do Luffy. E nesse local, ele realmente seria livre para nadar ou navegar em qualquer direção que escolhesse, seja para Paradise, o Novo Mundo ou qualquer um dos 4 oceanos. Em vez de partir do East Blue e ter que atravessar toda a Grand Line, ele poderia simplesmente ir para qualquer lugar, a qualquer momento que ele quisesse, inclusive nadar pelo Calm Belt. Usando suas novas habilidades de Tritão, Luffy também criaria algumas ideias verdadeiramente insanas para o combate. Acho que, por exemplo, ele não precisaria mais pegar emprestados os dentes do Arlong. Ele provavelmente teria seu próprio conjunto de dentes afiados para morder seus oponentes. Além disso, se ele de alguma forma mantivesse seu corpo de borracha ou talvez comesse novamente a fruta de Nika, isso poderia aumentar as técnicas do Karatê Tritão, dando um alcance ridiculamente maior para seus socos, enquanto também afetava a água dentro do corpo de seus oponentes. Movendo-se debaixo d'água, eu consigo ver o Luffy girando suas pernas para pegar uma proporção e bater de frente com qualquer inimigo que tivesse em seu caminho. Ou talvez ele simplesmente fosse capaz de recrutar pessoas suficientes, dado seu charme e carisma, que poderia encher o enorme navio Noah com todos seus companheiros de tripulação e pedir muito gentilmente a Shirahoshi para deixar ele pegar emprestado alguns reis dos mares para puxar o navio. Mano, isso seria extremamente louco, as outras tripulações não saberiam nem os que os atingiu porque Luffy estaria literalmente navegando o maior navio do mundo. A partir disso ele iria para Laugh Tale, que muito provavelmente está submersa, perfeito para qualquer tritão. Claro, nadar diretamente para Laugh Tale com um tritão não significa que Luffy não teria concorrência. Ainda há muitos obstáculos, como por exemplo, os outros imperadores. Barba Negra e Shanks estão aí para provar isso. No fim, a porradaria comeria solta, como de costume. Ah, e antes que eu me esqueça, se você realmente quiser saber como seria se o Luffy tivesse comido outras frutas, ou até mesmo ele agindo em outros universos, eu indico essa playlist aqui. Dá uma checada! No mais, obrigado por assistir, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like se você chegou até aqui, e eu espero poder vê-lo em um próximo vídeo super interessante desse canal. Hashira falando e vazando, e eu fui.